Boa tarde, pessoalzinho. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, iniciando nossa aula de hoje, aula de número 9, empreendedorismo, né, a disciplina. O subtema que nós vamos trabalhar aí, pós-retorno de férias, é economia e finanças, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu só acessar o slide. Então, vamos falar aqui um pouquinho, pessoal. O que é economia, tá? Então, a economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens, visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Eles são necessários, né, à sobrevivência e à qualidade de vida. Vamos aqui no segundo. Então, a função da economia. Qual que é a função? A economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Ela estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis. Então, para ser mais prático, tá? A circulação de dinheiro no nosso país, no sentido de atender a população, de atender as empresas, o tipo de venda que nós fazemos, né? A circulação do dinheiro de forma geral, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho de cadeias de produção. Então, quando nós pensamos aqui, eu dei um exemplo da Ford, tá? Que é uma multinacional, uma empresa muito grande, que emprega muitas pessoas. Então, falando um pouquinho da Ford. A Ford, além de ser uma multinacional maravilhosa, né? Que emprega muitas pessoas, nós temos um ciclo de produção dessa empresa. Então, o bem de consumo que ela nos entrega, que é para o produtor final, para o consumidor final, na verdade, ela entrega os veículos automotores, tá? Que é para o consumidor final, que somos nós que vamos lá comprar o carro. Então, na hora que nós pensamos que nós vamos lá comprar o veículo da Ford, né? E essa empresa, ela abastece outras cadeias, tá? Então, o que é abastecer outras cadeias? Ela compra de outras empresas para fabricar o produto próprio. Ela não consegue fabricar todo tipo de produto, né? Ela apenas fabrica os veículos automotores. Então, ela não fabrica banco de plástico, porca, freio, tá? Ela compra de outras empresas. E comprando de outras empresas, que são outras cadeias de empresas, empresas menores ou maiores, ela acaba gerando emprego indireto, ela abastece outras cadeias. Quando nós pensamos aí que para fabricar o carro, a Ford precisa de tinta, precisa do aço do carro, ela precisa do banco, ela precisa do freio, ela precisa do óleo, ela precisa do filtro de combustível, do filtro de ar, ela precisa do filtro de freio, enfim, que ela compra de outras empresas, tá? Certificadas, claro. Mas na hora que nós pensamos aí no ciclo de produção da Ford, ela depende de outras empresas entregarem para ela, né, a compra que ela realizou, para que através disso ela consiga entregar e fabricar a linha própria, que são os veículos automotores. Na hora que nós pensamos aí que a Ford ela precisou paralisar a produção dela em função da pandemia, em função de uma demanda nacional, mundial que nós tivemos de saúde, que foi o fique em casa, né, por conta da pandemia, nós podemos perceber o quê? Que essa empresa, ela precisou paralisar temporariamente a sua produção. Pensem bem, ela abastece outras empresas menores, além de ter o quadro de colaboradores. Então, ela tem uma equipe manhã, uma tarde, uma noite, uma de madrugada para trabalhar. Ela tem colaboradores, né, de limpeza, de higiene, de cozinha, de mecânica, de produção, de linha de montagem, enfim, né, é uma multinacional. Então, pensem quantas pessoas essa empresa, né, ela emprega. Na hora que nós pensamos que essa cadeia de produção ela foi interrompida, ela foi quebrada por conta dessa pandemia, nós podemos perceber o quê? Que várias outras cadeias foram afetadas. Se a fábrica em si, ela não consegue produzir o seu produto final para entregar por conta de uma paralisação nacional, consequentemente, ela abalou outras cadeias,
que foram essas cadeias que eu citei, né? É onde ela compra o banco, onde ela compra o insumo, o pneu, aonde ela compra o óleo do freio, o óleo do motor, enfim, fora os colaboradores em geral. Pensando que nós ficamos 2 anos com esse período, né? E claro que ela não conseguiu retomar 100% aí da sua produção, porque isso aí leva um tempo também. Pensando que todas as outras empresas menores, elas foram impactadas por conta desse fique em casa também, uma vez que essa produção, né, ela consome essa produção de empresas menores ou empresas que fabricam só aquele produto, e todos nós, mundialmente, tivemos esse problema da pandemia, né? Aí, quando nós vamos pensar em cadeias de consumo, a Ford deixou de fabricar, deixou de entregar, porque não tinha também consumidor ali para comprar a totalidade de produtos. Então, ela foi vendendo o estoque que ela tinha, né? Porque não sabíamos o quanto queria durar essa permanência da pandemia. Pensando que as outras empresas aderiram e fizeram o mesmo, né? Que a Ford precisou deixar colaborador em casa por conta da pandemia, enfim, e paralisou a sua produção, pensando que essa empresa ela depende de colaboradores também que precisou ficar em casa, né? Então, cada cadeia que foi afetada de consumo, essas pessoas elas deixaram de consumir em algum momento, tá? Então, aquele colaborador que ficou em casa, mesmo tendo assegurado o seu salário, ele diminuiu o seu consumo, porque ele não sabia o que iria acontecer com ele. Se ele ia continuar ou não, o quanto tempo ia permanecer essa pandemia, tá? Então, ele foi impactado de alguma forma. Pensando que a Ford é uma empresa, né, uma multinacional, que ela gera emprego indireto para outras pequenas empresas e que ela foi abalada, essas outras pequenas empresas geram um efeito boom em cascata. O que seria isso? Uma empresa grande deixa de comprar da empresa pequena, que essa empresa pequena, consequentemente, deixa de comprar de outras, e assim vai gerando um efeito em cadeia. Essas pessoas que trabalham nessas empresas, elas são impactadas também, porque ela deixa de comer na pizzaria, ela deixa de pôr o filho no inglês, ela deixa de colocar o filho no judô, deixa de pagar a escola particular. Então, assim, todas as cadeias são afetadas. Por quê? Porque diminui o consumo. Então, se a gente pensar, se nós pensarmos que a economia é o dinheiro circulando, né? O entra e sai dinheiro é eu receber, ir lá pagar água e luz, telefone, é eu consumir uma pizzaria, levar meu filho no shopping, levar meu filho para fazer uma natação, pagar uma escola particular, né? Então, tem algumas situações que nós não temos como evitar, né? Que é água, luz, telefone, aluguel. Mas outros tipos de situações nós podemos evitar, né? Então, comprar menos no mercado, consumir menos na pizzaria. Meu filho estava na natação, vou ter que tirar. Meu filho estava fazendo inglês, eu vou tirar. Porque essa cadeia de produção, ela quebrou, tá? Ela parou temporariamente em função da pandemia. E mesmo voltando agora, que nós estamos ainda finalizando essa parte da pandemia, a economia ela não voltou a mesma coisa, né? Porque ela ficou 2 anos parada. Então, 2 anos parada, hoje nós não temos como voltar na totalidade de produção que nós tínhamos há 2 anos atrás, tá? Então, todas as cadeias foram abaladas. Bom, vamos pensar aqui agora no ciclo do milho, tá? Deixa eu só ver aqui. Estou no PowerPoint. Tá bom. Vamos aqui, ó. Então, vamos falar agora da próxima cadeia, que é a cana-de-açúcar, tá? Não sei se todos sabem, mas a cana-de-açúcar é um produto típico brasileiro, tá? Graças a Deus, nós não tivemos impacto de escassez de produtos no nosso país. Por quê? Nós somos produtores. Isso nos ajuda muito. Então, vou falar um pouquinho da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é tido como se fosse não é legumes, não é fruta, tá? Mas ela tá mais para fruta. Eu estou aqui ainda, não encerra minha chamada, não. Ela tá mais para fruta do que para legumes, né? Não é legumes. Mas enfim, é cana, gente, né?
Quem não chupou cana? Então, a cana, olha que maravilha que nós temos no nosso país. A cana, primeiro, nós retiramos o açúcar, que é o açúcar que nós adoçamos a vida. Da cana, nós fazemos a rapadura, o melado, nós conseguimos fazer o vinagre de cana, que é o caldo de cana que nós extraímos, nós deixamos ele azedar. Você fala azedar? Mas é higiênico, gente. E vira o vinagre de cana, que é maravilhoso. Nós fazemos o etanol, que é um combustível para os carros. Através da palha da cana, né, nós conseguimos fazer artesanato, que são aquelas bolsas, aqueles chapéus que nós utilizamos aí em praias. Nós conseguimos ainda fazer, pessoal, o plástico. Mas plástico não é de petróleo? Sim e não. Hoje nós temos desenvolvido, foram desenvolvidos, tá, pesquisas, e essas pesquisas nos trouxeram uma devolutiva muito boa, que através do bagaço da cana, nós conseguimos fabricar o plástico ecológico, que nós chamamos. O que é esse plástico ecológico? O plástico, através do petróleo, ele demora 20 anos para se decompor na natureza. Já o plástico feito da cana-de-açúcar, ele demora 3 aninhos só para se decompor. Tem a mesma rigidez, a mesma qualidade, só que ele demora apenas 3 anos. É um plástico biodegradável, ele não prejudica a natureza, tá? Ele não fica aí 20 anos para ser decomposto. Ainda nós temos, depois do plástico, da cana, eu trouxe para vocês o milho. O milho, olha que bacana, gente. O milho nós conseguimos fazer, além de comer o milho, que é uma delícia, né? Nós conseguimos fazer o fubá, através da farinha, o óleo de milho, que nós fritamos, cozinhamos, né? Farinha de milho, biscoitos, pães, ração para animais, artesanato e a pamonha. Eu pus pamonha, mas não é pamonha não, tá? Faltou o A. Polenta, curau, né? É uma maravilha. E o milho, olha que bacana. Nós conseguimos fazer também com grão de milho biocombustível, tá? Então, nós temos aí na nossa produção das entre-safras, como que funciona a plantação? Eu planto a cana, ela tem um tempo para nascer e colher, né? Nesse intervalo, quando eu colho a cana, 30 dias eu deixo a terra descansando, depois eu posso plantar um outro produto, que no caso é o milho não, o amendoim. Através de pesquisas também, foi descoberto que o milho, o amendoim é uma ótima opção para se plantar nas entre-safras, que é o descanso, né, de uma produção para outra. Porque ele não agride a terra, ele não tira todos os nutrientes, ao contrário, ele favorece para que a próxima safra, por exemplo, de milho, ela venha mais forte e com maior qualidade nutricional. Então, geralmente é o milho ou a soja que é plantado aí entre as safras de cana e milho, tá bom? Então, o milho, ele é um produto que ele é exportado e que gera uma receita aí para o Brasil e para os agricultores, tá bom? Bom, a saca do milho, trouxe um comparativo para vocês. A saca de milho, que é um produto que ele é vendido internamente dentro do nosso Brasil e externamente ele é exportado. Então, a saca de milho, no pregão regular, uma saca de 60 quilos, ele tem uma variação de preços, tá bom? Então, no mês de setembro, 85, novembro, 87, janeiro, 90 e setembro de 2023, R$ 89. Quando você exporta esse produto para outro país, você não recebe R$ 85. Geralmente dobra-se o valor, porque quem exporta consegue pagar um valor um pouquinho maior no preço da saca, né? Porque é valorizado, porque outro país não tem esse produto, porque esse produto ele é muito valorizado. E nós somos produtores, tá? Então, por exemplo, tem países que ele não tem espaço físico para plantio. Ele não tem solo adequado, ele não tem iluminação adequado, nem como se diz? Esqueci, meu Deus, misericórdia. Vai, tempo adequado. Não é tempo que eu ia falar, tá? Mas é luminosidade, chuva, enfim. Ele não tem isso adequado em outros países como nós temos no Brasil, tá? Vamos aqui.
Então, o que é exportação? Exportação é a saída temporária ou definitiva de produtos, bens e serviços nacionais para outros países. Em linhas gerais, é quando as empresas instaladas dentro do país vendem seus produtos, bens e serviços no mercado exterior. Então, primeiro, quais são os produtos que mais são exportados, pessoal? É a soja, os óleos de maneira bruta, né, que é o petróleo, óleos minerais em geral, minério de ferro, óleos combustíveis, carne bovina, refrigerantes, né, celulose, aves, farelos, né, e grãos, que é soja, milho, arroz, feijão, produtos para a indústria de transformação e açúcares e melaços, tá? Nós vamos continuar na próxima aula, viu? Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Nós teremos a aula 10, que eu vou gravar, e nós vamos ver na próxima semana. Aí nós continuaremos, tá bom? Um abracinho, um beijo para vocês.